Mais um resultado frustrante, mais 2 pontos que ficam pelo caminho. Assim segue o Fluminense após 2 jogos. Depois da parada para a Copa do Mundo, 2 empates, dessa vez contra o Grêmio em Porto Alegre. Poderia ser, ou poderíamos considerar, um empate um bom resultado fora de casa. Talvez, se não tivesse ocorrido o empate diante do Bragantino. Mas a questão para mim não é só resultado. A gente está diante de uma equipe que continua apresentando muitas falhas e, para mim, um motivo de maior preocupação. Principalmente porque estamos às vésperas de entrarmos num mês decisivo, recheado de jogos eliminatórios, e eu não consigo definitivamente sentir confiança nessa equipe do Zubeldia. Por alguns motivos que eu vou explanar aqui agora. E claro, eu acho que... Acho não, né? Todo torcedor, você que está aí me assistindo, também tem a sua opinião, a sua conclusão, aquilo que você enxerga com base no desempenho dos jogos. E talvez você não prefira encarar essa realidade agora. Talvez você prefira fingir que é só um momento e que as coisas vão se acertar logo ali. Eu me sinto no direito de, e sempre faço isso, de compartilhar aquilo que sinceramente eu estou sentindo. E não tem nada a ver com não acreditar ou não torcer. Não tem nada a ver. A gente vai seguir acreditando, torcendo, para que o Fluminense avance, conquiste e chegue lá. Mas não dá para termos uma análise minimamente centrada sem admitir que hoje o trabalho do Zubeldia ele segue estagnado. Foram mais de 2 meses, praticamente 2 meses de paralisação para a Copa do Mundo. E a gente está vendo o Fluminense muito distante ainda daquele Fluminense no seu melhor momento, lá em março mais ou menos. A gente está vendo, na real, a sequência de uma equipe que quase foi eliminada na fase de grupos da Libertadores, de uma equipe que passou a cair de rendimento, e rendimento coletivo, que aí é responsabilidade direta do técnico, mas também uma queda técnica, individual de alguns jogadores. Jogadores fundamentais para o funcionamento da equipe. É aí que mora o meu medo. Na sexta-feira, se eu não me engano, eu gravo um vídeo falando sobre a minha preocupação com a postura do Zubeldia. Leitura de jogo errada, a covardia para tomar algumas decisões. E time covarde não ganha nada. Time covarde não ganha título. Time frouxo não ganha título. Time que erra constantemente, que leva gols o tempo inteiro e tem dificuldade em fazer seus gols, entra num equilíbrio negativo. Quando você está com uma equipe bem ajustada, equilibrada, você é um time que leva poucos gols. É um time efetivo, que aproveita as oportunidades. Hoje o Fluminense tem vivido o oposto disso. Só para se ter uma noção, o Fluminense levou gol pela 13ª vez seguida. Superou 12 jogos consecutivos, sendo vazado lá em 2019, o Fluminense publicou essa informação. Está a 1 de igualar a marca de 2013 e 2017, 14 jogos seguidos sofrendo gol. E não foi vazado apenas 4 vezes nas últimas 25 partidas. 29 gols sofridos. É claro que agora com a chegada do Thiago Silva a gente espera uma melhora. Mas foi o que eu falei. O Thiago vai consertar muita coisa, mas não vai consertar tudo. O gol do Grêmio ontem fala sobre isso. Não tem como o Thiago se multiplicar em campo. O Fluminense estava vencendo por 1-0. Um jogo em que finalizou, vamos lá. Falei da parte defensiva, parte ofensiva, produção. O Fluminense finalizou 3 vezes, contando o gol de pênalti do Hulk. No gol. As outras 2 finalizações foram ridículas. Um chute fraquíssimo do próprio Hulk e um chute do Cano no segundo tempo. Foram as defesas que o Fluminense obrigou o goleiro adversário a fazer. Somente essas. Tendo terminado o primeiro tempo, principalmente com mais posse de bola. E aí, por isso eu digo que não temos um problema, temos muitos problemas. E eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, para você resolver, é mais difícil, porque você tem que atacar todas as frentes. A gente tem um problema coletivo, porque eu falo isso. Porque o Fluminense ficou a bola no primeiro tempo.
A posse de bola do Fluminense ela é inútil. É um time que agride pouco, é um time que é pouco agressivo, é um time que é pouco vertical, é um time que está sem profundidade. Entrega a bola para os pontas e não tem jogo. Porque, aí eu vou deixar, acho que eu vou deixar o tema Serna, não vou falar agora. A gente tem um Serna jogando há meses, jogando nada. Nada, e continua tendo oportunidade. E aí é muito difícil para eu acreditar que o Riquelme não tem condições de apresentar isso daí. Ou de pelo menos tentar. Ou tentar pelo menos. Ah, mas ele não entrega, marcação, não volta bem. Eu vou pelo menos tentar. Já tem um cara que marca pra cacete, que é o Canóbio. Não dá pra equilibrar isso? Será que realmente não dá? O desprezo que ele tem pros garotos e tentar... Porque é o que eu falo, aí a panela, a hierarquia, realmente ela existe. Porque o cara joga mal, sempre mal e continua jogando. E vai continuar jogando. Então é um Fluminense que ele é pouco agressivo porque coletivamente o time não consegue se impor quando o adversário deu a bola pro Fluminense. E fica aquele passo para lá, passo para cá, aquela letargia, aquela demora, aquela posse de bola morosa, que agride pouco, que deixa o adversário pouco desconfortável no jogo. O Fluminense só tem chance no primeiro tempo quando o Grêmio sai um pouquinho de trás e cede contra-ataque. E aí eu entro na questão técnica, individual. O meio de campo do Fluminense também empata com o Bragantino porque perdeu completamente o meio de campo, não teve disputa, os jogadores foram muito mal e ontem de novo. É porque o Bragantino hoje é um time melhor que o Grêmio, mas ontem de novo. Martinelli e Hércules muito mal, errando coisas bobas. Acosta, irreconhecível. Irreconhecível. Foram 2 contra-ataques no pé do Acosta, que ele poderia ter resolvido o jogo ali. E errou as 2 oportunidades que teve. Ele é o jogador cerebral, ele é o jogador criativo. Essa bola tem que cair no pé dele e ele tem que resolver. Então se você tem... Tecnicamente, jogadores Martinelli e Acosta são base do time técnica, base técnica. Se eles estão mal, se o meio de campo está todo mal, é muito difícil ganhar jogo assim. É muito complicado. Tanto que o gol sai num pênalti. Porque o Fluminense tem dificuldade para criar, tem dificuldade para efetivar as suas chances. E novamente, para ser mais agressivo, para impor dificuldade ao adversário, mais movimentação, profundidade, jogadas, de linha de fundo. Quantas jogadas de linha de fundo você viu o Fluminense fazer ontem? Então, a gente está diante de um cenário muito preocupante para os desafios que vêm por aí. O segundo tempo do Fluminense ontem foi um nada. Criou nada, só o pênalti. E saiu o gol. Aí a gente vai para tomar essa decisão do treinador. Já cansei de criticar o Zubeldia aqui por erros na substituição, demora na substituição. Ontem coloca Cano e Nonato em campo, Cano no lugar do Hulk. Que você pode discutir, era necessário, não era, não poderia colocar um jogador mais rápido para tentar o contra-ataque, que a leitura correta do jogo ali naquele momento, o Grêmio ia se expor, você ia ter o contra-ataque, você pode debater isso tudo. Ele faz 2 mudanças aos 42 minutos do segundo tempo. E ele tem que fazer as 2 de uma vez só. Segundo ele, na coletiva, ele falou que não iria fazer naquele momento as 2 mudanças. Fez porque o Serna sente e ele só tinha mais uma parada e tinha que fazer. Ou fazia ou não fazia. E aí ele coloca o Ignacio. Ele tira, o Hércules coloca o Ignacio na zaga. 3 zagueiros. Deixar a zaga mais alta. Os caras estavam com 2 centroavantes para evitar essa bola aérea. Não acho um absurdo. O jogo tá caminhando pro final. Mas é um risco. Ó, vai chamar o Grêmio pro seu campo. E aí ele tirou o Serna e colocou o Soteudo no lugar do Serna. O Serna sentiu. O gol do Grêmio sai exatamente 2 minutos depois. Então, assim, dizer que o gol saiu porque o Zubeldia colocou o time para trás, para mim, nesse caso, não faz sentido. Nesse caso, ele levou azar, a dinâmica do jogo não favoreceu. Ele faz as mudanças, 2 minutos depois já tem o gol. E aí, quando sai o gol, é óbvio, o adversário vai te empurrar, vai te encurralar e vai buscar a virada, e quase saiu se não fosse o milagre do Fábio. O desenho ali, a partir disso, era óbvio, era evidente o que ia acontecer. O grande responsável naquele gol ali, para mim, é o René.
Olha como o René vai pra bola. Todo errado. Todo errado, pô. Mal posicionado e não consegue fazer nem a falta. O jogador, o Diego do Grêmio, passa por ele como quer. É impressionante, pô. E aí a bola depois desvia e mata o Fábio, que aí é um acidente. Coisa do jogo, coisa que acontece. O que não dá é pra, terminando o jogo, o René levar um drible daquele que é de bunda no chão depois. É muito difícil. Aliás, outro que tá fazendo atuações, parece que vai piorando a cada jogo. E aí depois quase sai a virada, deu nos acuda no final ali, conseguiu segurar o empate. Então, de novo, eu vou para além do resultado. É a forma como o time está se comportando. É a falta de confiança que a gente tem, e é totalmente justificável. Porque você pensa no mata-mata, pensa num jogo extremamente decisivo, nos momentos decisivos. É isso que o Fluminense vai entregar? É isso que a gente viu contra o Bragantino? Porque semana que vem já tem. Então, cada um classifica da forma como quiser. Uns vão achar que é um discurso pessimista, outros vão achar que tá pouco, que tem que falar mais, outros... E tudo bem, cada um pensa da forma que quiser. Agora, eu não vou esperar o Fluminense ser eliminado de todas as competições para expor aquilo que eu acho que são problemas que estão aí escancarados, evidentes, estão na nossa cara. E para completar, um monte de lesão tudo ao mesmo tempo, que isso eu vou falar em outro momento. Mas ele próprio, Zubeldia, fala, inclusive falando dos mata-matas, ele fala que a gente vai ter que jogar no contra-ataque, se for necessário, vai ter que se defender bem. Olha só essa última resposta dele só a última resposta da coletiva. Situações que o rival... ¿Qué acontece? El rival te analiza, nosotros ya llevamos casi un año jugando, Fluminense de por sí es respetado, yo creo que por lo menos me ha pasado con los entrenadores que he enfrentado, me felicita por el equipo o destaca ciertos atributos que tiene el equipo y puede ya hablé. Luiz Castro baixo, jogar por baixo, principalmente no primeiro tempo ali de forma inesperada. No, son situaciones que el rival... ¿Qué acontece? El rival te analiza, nosotros ya llevamos casi un año jugando, Fluminense de por sí es respetado, yo creo que por lo menos me ha pasado con los entrenadores que he enfrentado, me felicita por el equipo o destaca ciertos atributos que tiene el equipo y entonces toma sus precauciones. Y bueno, en vez de poner un medio atacante más, pone un medio más. Y son situaciones que nosotros las tenemos que resolver, porque pasó con Bragantino el otro día, pasó ahora y va a seguir pasando. Claro, cuando vos te pones arriba en el marcador, ya ahí el rival toma la iniciativa a como dé lugar. Y ahí lo que explicaba recién, tenés tres opciones, o contragolpeás, o tenés la pelota, o ya te vas a un bloque bajo. Y los últimos minutos ya teníamos que demostrar defender bien ahí en bloque bajo. Pero bueno, también nos sirve un poco para lo que viene, porque vamos a jugar series también de 180 minutos. Y ahí, como son series mata-mata, también se van a venir a como dé lugar. Entonces ahí vamos a tener que tener claro cualquiera de estas tres instancias, ¿no? O contragolpeás e matás el partido, ou tenés a pelota, ou defendés bem. Então sim, nesses jogos, o Fluminense vai ter que contra-atacar, vai ter que propor jogo também, mas a questão é, o que o Fluminense está fazendo realmente bem agora? Isso é o que aconteceu com o futebol do Hércules, do Martinelli, do Acosta, depois de quase 2 meses de paralisação, onde todo mundo devia estar inteiro, indo para cima com força, com imposição. A gente não vê imposição nenhuma desse time. O que hoje, para pensar, o Fluminense faz muito bem feito? Não, isso aqui é muito bom. O que tem? A gente tem uma boa colocação no Brasileiro, sustentada por uma campanha no início que foi muito boa. Mas jogando esse futebol e cometendo essas falhas, e com a dificuldade de fazer gol, de matar os adversários como o Fluminense está apresentando, ela não vai se sustentar. Então, o Zubeldia me incomoda um pouco, porque
Na coletiva ele passa a sensação de que está tudo sob controle, está tudo bem, e não está. E não está. Então, ou a gente tem uma melhora urgente, ou essa melhora ela vai acontecer. Porque hoje o Fluminense ganha jogo aos trancos e barrancos. Hoje o Fluminense muitas vezes ele se arrasta e vai conseguindo os resultados, porque tem uma reserva ali, uma base de time que se entende, que tem entrosamento. Então, você consegue sustentar muitos adversários também que têm tantas ou mais dificuldades que o Fluminense, porque esse é o campeonato, esse é o futebol brasileiro, e a gente vai. Mas vai chegar uma hora em que isso não vai ser mais suficiente. Ou só isso não vai ser suficiente. Então, eu realmente espero que pelo menos os nossos principais jogadores, jogadores que fazem diferença, eles possam voltar a jogar futebol. Porque senão a gente vai realmente estar em apuros aí nesses jogos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo desta segunda-feira. Uma ótima semana para todo mundo e a gente volta na sequência ainda falando sobre o jogo de ontem contra o Grêmio, repercutindo no Zona Mista, enfim, tem muita coisa ainda pra gente falar, tá? Deixa aí seu like, seu comentário, o que você achou do jogo de ontem. Se inscreva no canal também se você não está inscrito. Tamo junto.